Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro especial. Desde domingo passado, nós iniciamos uma série de estudos, o mistério da profecia, e você é o nosso convidado especial. O tema de hoje é bastante interessante, os sinais da última crise. Eu convido você neste momento para cantarmos um louvor ao nosso Deus, preparando o nosso espírito para o tema desta noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
Amém. Deus seja louvado. Pois bem, antes de abrirmos a Bíblia para lê-la, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, santificado seja o teu nome. Te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, nesta noite, onde nós podemos ouvir a tua voz falando no nosso coração através da tua palavra. A tua palavra, neste momento, ó Pai, será aberta. Pedimos a iluminação do Espírito Santo para nós entendermos os teus ensinos. Eu te peço uma bênção toda especial sobre esta pessoa que está conectada conosco. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Pois bem, queridos, conforme eu mencionei, então, o nosso tema desta noite é bastante interessante, né? Os sinais da última crise. Olha que coisa interessante. Por muitas razões, tá? Jerusalém é uma das cidades mais interessantes do mundo. De muitas maneiras, ele é como a mãe de todas as cidades. Quem já foi lá costuma dizer que cada vez que você vai a Jerusalém, é como se voltasse de novo para casa. Você tem a sensação de que pertence àquele lugar. Fica com uma sensação de que encontrará ali um propósito, um significado mais profundo para a sua vida. O Monte do Templo, ele tem profundo significado para os judeus, para os muçulmanos e cristãos, mas é um centro de conflito nos dias de hoje. Com frequência, há manifestações ali. Judeus e muçulmanos reivindicam, cada um para si, este lugar considerado sagrado. É comum ver conflitos entre israelenses e palestinos. Muitos cristãos também têm os olhos voltados para Jerusalém, crendo que a última guerra será travada ali. Estarão certos? Será a invasão de Jerusalém pelos exércitos inimigos um sinal do fim, como muitas pessoas querem? Jesus, queridos, falou a seus discípulos sobre um tempo que Jerusalém seria cercada, destruída por um exército, em Lucas capítulo 21, versículo 10. Observe o que ele fala aqui. Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas 21, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Queridos, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 70 de nossa era, quando Tito, um general romano, invadiu Israel e cercou a cidade. Cláudio Joséfo, um historiador judeu e testemunha desse fato, ele descreve os efeitos devastadores do cerco. Ele disse que as crianças arrancavam da boca dos pais um bocado de alimento para comerem. E ainda mais triste, o mesmo faziam as mães com seus filhos. E quando seus entes queridos morriam debaixo de seus olhos, eles não se envergonhavam de tirar deles as últimas migalhas para que pudessem preservar a vida. Os efeitos do ataque a Jerusalém pelos romanos foram terríveis e devastadores. Antes que o ataque terminasse, houve um incêndio e milhares de pessoas morreram nas chamas. Quando Jesus falou aos discípulos sobre o desastre que aconteceria, eles pensaram que algo tão trágico e destrutivo ocorreria somente no fim do mundo. Por isso, eles perguntaram o que está registrado aqui em Mateus capítulo 24, versículo 3. Observe que eles perguntaram a Jesus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É interessante que os discípulos estavam fazendo duas perguntas diferentes. A primeira era: quando sucederão estas coisas? Referia-se à queda de Jerusalém e à destruição do templo. A segunda pergunta era: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Em sua resposta, de acordo com o registro de Mateus 24, Jesus ele juntou os dois eventos. Ele falou sobre eventos que levariam à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo.
Esses eventos eram, em miniatura, uma prévia do que aconteceria exatamente antes de sua segunda vinda. Em Mateus capítulo 24, Jesus ele mencionou mais de 20 sinais que precederiam sua volta. Antes de aprendermos sobre esses sinais, devemos fazer isso tendo em mente duas coisas muito importantes. A primeira delas é que nenhum sinal por si só nos diz que estamos no tempo do fim dos tempos. Eles podem ocorrer repetidas vezes ao longo dos séculos. Por isso, Jesus, ele advertiu que está no capítulo 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Quando vimos todos os sinais ocorrendo cada vez em maior intensidade, sabemos que o fim está próximo. Além disso, precisamos nos lembrar de que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda de Cristo. Se alguém tentar marcar uma data para esse magnífico evento, estará pretendendo saber mais do que Jesus disse que era possível. É interessante que Jesus ele predisse alguns sinais no mundo religioso. À medida que o fim se aproxima, Jesus alerta sobre o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Veja as palavras registradas no capítulo 24, versículo 24. Olha o que Jesus falou. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pessoas se levantaram dizendo: venham, sigam-me, eu sou a figura messiânica. Temos visto muitos exemplos disso nos anos recentes. Jim Jones é um deles. Jim Jones foi um deles. Ele era um líder de uma igreja popular em São Francisco, lá na Califórnia. Um dia, ele levantou uma Bíblia e disse aos seus seguidores: não olhem para isso aqui, olhem para mim. Infelizmente, eles de fato olharam para Jones. E ele os levou para a floresta de Guiana, onde quase 1000 pessoas morreram, depois que Jones as convenceu a tomar um refrigerante batizado com cianeto. É interessante que a revista Times chamou esse movimento de seita da morte. Outro líder de seita foi David Koresh, que disse aos seus seguidores: eu sou o Cordeiro de Deus. Seus ensinamentos levou a uma tragédia em Waco, lá no Texas. Muitos exemplos de falsos cristos e falsos profetas são encontrados em todas as partes do mundo. Jesus também predisse o surgimento de espiritualidade falsificada. O fascínio com fantasmas, os magos e o oculto também está em alta. Livros, revistas e filmes sobre esses assuntos estão sendo vendidos aos milhões. Pense nas vendas bilionárias do livro de Harry Potter. De acordo com uma pesquisa sobre identidade religiosa americana, o ocultismo moderno, incluindo as religiões Wicca, pagã e druida, está entre os 10 maiores movimentos religiosos nos Estados Unidos. Os adolescentes, especialmente, são atraídos a esses movimentos, nos quais supera em números antigos conversas na proporção de 3 para 1. Estima-se que entre 5 a 7 milhões de pessoas estejam envolvidas em seitas ou em grupos similares somente nos Estados Unidos. E esses grupos estão conquistando cerca de 180 mil seguidores a cada ano. Numa sociedade em que a Bíblia está sendo desprezada e a experiência é considerada uma substituta da verdade das Escrituras, as seitas, elas encontram um terreno fértil para o seu crescimento. A nova era também avança rapidamente. Nos últimos 25 anos, o número de pessoas que se identificam como pertencentes
a esses movimentos aumentou 247%. Movimento da nova era. Acredita que a divindade estaria dentro de você. Nesse sentido, todo mundo seria Deus. A predição de Jesus sobre falsos cristos e falsos profetas está se confirmando diante de nossos olhos. Suas predições sobre o surgimento de uma imitação de espiritualidade vem se cumprindo diariamente. Jesus também predisse guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. O que Jesus disse sobre a realidade social e política do mundo no fim dos tempos? É interessante que aqui, no capítulo 24, versículo 6, Jesus ele fala: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Né? E certamente, o versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. É verdade, queridos, é verdade que nenhum evento e nenhuma guerra isoladamente constitui um sinal da vinda de Jesus. Mas suas palavras indicam que logo antes do fim haverá conflitos numa escala global sem precedentes. Versículo 7 ele fala: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. É interessante que o século XX foi o mais sanguinário da história. Somente nesse século houve 165 conflitos armados. Houve pelo menos 160 milhões de mortes causadas por guerras no século XX. Foi a primeira vez na história da humanidade que tivemos guerras em uma escala dessas proporções. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Indochina, a Guerra do Irã, Iraque, os conflitos do Oriente Médio, as guerras tribais da África, entre muitas outras guerras. Agora pense no século XXI. Já tivemos a Segunda Guerra do Golfo, além das guerras do Iraque, Afeganistão, Darfur, no Sudão, Somália, Quênia, Líbia e Síria. Tivemos os conflitos árabes israelenses e o conflito Rússia-Geórgia. E o século está apenas começando. A nova guerra sem precedentes da história humana é o rápido surgimento do terrorismo internacional. Ataques terroristas nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e em todo o Oriente Médio deixam o mundo em sobressalto. Jesus disse que nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Essa profecia, queridos, ela está se cumprindo de maneira dolorosamente precisa. Haveria também falsa paz. Jesus predisse falsa paz. Uma profecia adicional disse que, ao mesmo tempo em que líderes nacionais estão falando de paz, eles estão se armando para a guerra. Veja o que é dito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Observe o que diz. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A tinta dos tratados de paz mal secou, e eles já estão guerreando outra vez. Generais, os chefes de Estado apertam as mãos uns dos outros, mas em poucos meses ou mesmo dias, as guerras voltam a explodir. Jesus disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Ele disse que haveria guerras e rumores de guerras, e ao mesmo tempo, movimentos pela paz. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo hoje. Também, olha só que coisa interessante, destruição aos destruidores da terra. Destruição, queridos, vou repetir, destruição aos destruidores da terra. A Bíblia também predisse que Jesus viria num tempo em que a humanidade tivesse o potencial para se autodestruir. Olha, observa o que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11,
versículo 18. Observa o que fala. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. E observe como termina. E para destruíres o quê? Os que destroem a terra. Note especialmente a referência aos que destroem a terra. Há 100 anos atrás, a humanidade não tinha capacidade de destruir o planeta. Em nenhum momento anterior na história alguém teve essa capacidade, mas hoje nós a temos. Com nossas armas termonucleares, pela primeira vez temos a capacidade de nos autodestruir. Que coisa! O que os cientistas temem? Na realidade, queridos, eles sabem que esta geração tem nas mãos a capacidade de aniquilar a vida no planeta Terra. É interessante que uma equipe de cientistas da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, da Universidade do Colorado e da Universidade da Califórnia, Los Angeles, fez uma declaração sobre os efeitos devastadores de uma guerra nuclear, mesmo se for uma bem pequena. De acordo com eles, até uma guerra nuclear em escala regional pode produzir tantas baixas diretas como na Segunda Guerra Mundial e desmantelar o clima global por décadas com efeitos ambientais devastadores. Lembre-se, eles estão falando sobre uma guerra de pequenas dimensões. Cientistas, líderes religiosos, líderes mundiais estão preocupados. Você sabia que isso também foi predito por Jesus? Observe o que ele falou aqui no capítulo 21 de Lucas, versículo 26. Lucas, capítulo 21, versículo 26. Observe o que Jesus falou aqui. Olha só, Jesus, ele disse que nos últimos dias as pessoas, elas desmaiariam de terror. Capítulo 21, versículo 26 fala assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Ao mesmo tempo, Jesus também nos deu uma certeza. Observe o que fala aqui no capítulo 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai e ergui a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olha que coisa bonita, que certeza, queridos. E imediatamente após falar sobre os aterrorizantes eventos do fim dos tempos, Jesus, ele acrescentou: ao começar essas coisas suceder, exultai e ergui a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Onde a mente secular vê desastre e motivo para temer, o cristão vê sinais de esperanças. Essas coisas são os sinais de que a hora do nosso resgate final está próxima. Elas significam que Jesus está vindo outra vez. Glória a Deus, aleluia! Pois esse mundo não será reduzido a um globo giratório de cinzas. Ele não será extinto no clarão de uma explosão nuclear. Não precisamos temer, porque estamos olhando para cima. Estamos olhando para cima, queridos. Observa que fala aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Olha que promessa maravilhosa é essa que encontramos aqui em 2 Pedro 3, 13. Olha que promessa linda. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Foi predito também sinais na natureza. Sinais na natureza, queridos. Jesus também disse que haveria sinais na natureza.
Você tem notado que coisas estranhas estão acontecendo? A natureza parece estar fora de controle. Se você acha que desastres estão se tornando mais comuns, é porque estão mesmo, né? Escreveu Amanda Ripley no jornal da revista Times. O número de desastres causados por inundações, tempestades, tem subido 7,4% a cada ano nas décadas mais recentes, de acordo com o Centro de Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastres do Reino Unido. É interessante que a temperatura do mar tem subido significativamente nos últimos 30 anos. Furacões, tufões e tornados alimentados pelo ar quente úmido têm se tornado mais frequentes e destrutivos. Um dos efeitos mais prejudiciais das tormentas é a enorme quantidade de chuva que se precipita sobre as regiões habitadas. Alguns cientistas, eles acreditam que o derretimento das calotas polares pode causar inundações devastadoras nas cidades costeiras do mundo, matando milhares de pessoas. Foi predito também, irmãos, fome, terremoto e pestes. É interessante que, olha, observe aqui em Mateus capítulo 24, versículo 7, observe o que Jesus Cristo predisse, Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Pode parecer estranho falar sobre fome em uma realidade social em que a obesidade é um dos problemas de saúde mais comuns. Porém, ainda há muitos lugares em que milhões de pessoas morrem de fome a cada ano. Interessante que a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas estima-se que 793 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica, inclusive. Isso representa, queridos, aproximadamente 1/8 das pessoas que vivem no planeta, ou cerca de 13% da população mundial. Aproximadamente 21 mil pessoas morrem a cada dia como resultado da má nutrição, o que corresponde a 7,7 milhões de pessoas a cada ano. Jesus disse que também haveria pestes. O que é peste? Peste, querido, é uma doença que pode afetar as plantas, ambientes e pode envolver a poluição do ar e da água, ou pode ser uma doença que afeta seres humanos. É interessante que um grupo de cientistas se reuniu e publicou o que chamaram de alerta para a humanidade. Eles escreveram: nada mais do que 1 ou 2 décadas nos resta. Veja bem, isso não é algum pregador falando do púlpito. Trata-se de um grupo de mais de 15 mil cientistas. De acordo com eles, queridos, poucas décadas nos restam antes que a chance que temos de reverter as ameaças seja perdida e as perspectivas da humanidade sejam tremendamente diminuídas. Eles estavam falando do aquecimento global, o efeito estufa. O perigo, amados, é real e imediato. Estamos vendo outra forma de peste nas doenças que se espalham ao redor do mundo. Você tem visto as epidemias que desafiam profissionais de saúde? De onde elas vêm? Antes que a ciência encontre solução ou vacina para uma, aparece outra logo em seguida. Temos a doença da vaca louca, a gripe aviária, a AIDS, a doença de Lyme, o Zika vírus, o Ebola, o vírus do oeste do Nilo, diversos tipos de câncer e muitos outros. O que então falar da pandemia do Covid-19, que tem aí ceifado centenas, milhares de vidas? A humanidade está caoticamente doente e parece que não podemos fazer nada, queridos. A Bíblia diz que haverá fomes e pestes. Ela também disse que haverá terremotos em vários lugares. No terremoto que atingiu a província de Sichuan, na China,
Em 12 de maio de 2008, 70 mil pessoas morreram e outras 18 mil nunca foram encontradas. Em 12 de janeiro de 2010, lá no Haiti, ele foi abalado por um terremoto devastador. De acordo com as autoridades haitianas, pelo menos 220 mil pessoas morreram e mais de 3 milhões foram seriamente afetadas. Além disso, tsunamis, desalamento de terra, avalanches, tornados, erupções vulcânicas, vem quebrando todo o recorde previsto por sua violência e efeitos devastadores. É como se toda a natureza nos dissesse: Senhor, está na hora de voltares para nos livrar de tudo isso. Foi predito também, amados, sinais na sociedade. Depois de falar sobre o mundo natural, Jesus passa a falar sobre a sociedade. Ele fala sobre o que está acontecendo em nossos lares, as nossas comunidades, a nossa cidade e a nossa nação. Observe o que fala aqui em Mateus capítulo 24, versículo 37. Olha o que ele fala. Pois assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Observe, queridos, nos dias de Noé, poucas pessoas esperavam que viesse de novo. Elas ridicularizavam, chamando de louco, de fanático radical. A Bíblia, porquanto ela diz, olha só, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. A Bíblia diz, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até em que Noé entrou na arca. O que significa dizer que eles comiam e bebiam? Significa que para eles a vida segue seu curso como sempre. Eles se levantavam todas as manhãs para cuidar dos seus negócios como de hábito. Tinham vida social, visitavam os amigos e assistiam a seus eventos esportivos. Conviviam despreocupados com a condição do imoral, corrompido e violência da sociedade. É interessante, queridos, que as advertências surtiram pouco impacto sobre eles. As coisas temporais tomaram o lugar dos interesses eternos. As coisas da terra tomaram o lugar das coisas do céu. Isso parece acontecer hoje? Será que as coisas temporais estão tomando o lugar das coisas eternas? Se houve um tempo para você ter um coração retido a Deus, esse tempo é agora. Põe a mão sobre o seu coração. Tum, 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 para você. A vida de Cristo também não vai tardar 100 anos ou mais, porque se você sofre um ataque cardíaco ou se morrer de outra maneira, a próxima coisa que ocorrerá para você será a vinda de Jesus. A única maneira de estar pronto para a volta de Jesus é abrir o coração para o seu amor agora mesmo. Olha só, existem muitas pessoas que estão obcecadas pelo mal. A Bíblia diz que que nos dias prévios ao dilúvio, olha o que fala aqui, ó, no capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, olha o que fala aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha o que diz a Bíblia. E era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Jesus disse, queridos, que nos últimos dias seria assim novamente. Eu não preciso descrever para você a atitude explícita quanto à sexualidade de hoje. Florescente comércio de escravos do sexo e a cultura da imoralidade de vida todos os dias na mídia. Vivemos numa sociedade em que a pornografia ela está em clique, né? Até mesmo para as crianças. Vemos uma atitude displicente quando a todos os tipos de valores morais.
vemos o casamento em ameaça, vemos a ruptura da união familiar, que tem sido o alicerce da nossa sociedade. Pelo menos 40% dos casamentos terminam em divórcio. Em alguns países, esse número é ainda mais alto, muito mais alto. Haveria também aumento da violência. No tempo de Noé, observe o que fala aqui, o capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. É interessante que o apóstolo Paulo, ele advertiu que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Relatos sobre um assassinato terrorista, uma pessoa perturbada que entra nas escolas, cinemas, shoppings ou fábricas portando algum tipo de arma e abre fogo, são demasiadamente comuns. Até mesmo as igrejas estão sendo atacadas. Mas eu quero ler para vocês aqui o que Paulo falou, tá certo? Vamos aqui abrir a Bíblia aqui em 2 Timóteo. Deixa eu abrir aqui na Bíblia em Timóteo. 2 Timóteo, queridos. Capítulo 3, observa o que Paulo fala aqui, ó. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha que descrição, queridos. É interessante que, de acordo com o relatório mundial sobre violência e saúde de 2014, a violência é a quarta causa de morte de pessoas entre 15 a 44 anos de idade em todo o mundo. Cada ano, mais de 1,3 bilhões de pessoas em todo o mundo perdem a vida para a violência. Nisso também vemos o cumprimento das palavras de Jesus em nossa geração. Falsos cristos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, os movimentos pela paz, potencial pela destruição nuclear, crime e violência em alta, imoralidade, fomes e terremotos, pestes, os eventos extremos na natureza, todos são sinais que nos dizem que Jesus está voltando em breve. Nos dizem que Jesus voltará muito em breve. A questão central na predição de Jesus sobre o tempo do fim não é que qualquer um desses sinais determine o fim, mas que todos esses sinais ocorrendo simultaneamente, com intensidade crescente, indicam que o fim está próximo. Haveria uma incerteza econômica. É interessante que outros sinais dos últimos dias seria a incerteza econômica. Aqui em Apocalipse, capítulo 18, olha só, versículo 17, fala assim: porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Em apenas uma hora, tanta riqueza foi arruinada. É interessante que os versos anteriores explicam que Babilônia, simbolizando a confusão e corrupção da sociedade acumuladas no fim dos tempos, amontoaria a fabulosa riqueza. Mas Deus diz que em uma hora ela seria arruinada. Em nossos dias, temos visto como grandes fortunas podem desaparecer instantaneamente. As economias de toda uma vida podem desaparecer quando o sistema econômico começar a falhar. Por quanto tempo o sistema econômico mundial continuará funcionando como funciona hoje? Interessante, queridos, que o relógio nacional da dívida pública norte-americana mostra como a dívida dos Estados Unidos aumenta a cada segundo. É assustador ver isso. Nenhum país pode continuar a sustentar
indefinidamente uma dívida pública gigantesca, como a dos Estados Unidos, de mais de 20 milhões de dólares anuais. Se a economia norte-americana começar a falhar, o resto do mundo logo estará cambaleando. E o que Deus está nos dizendo com tudo isso? Ele orienta: estejam prontos, estou voltando em breve para buscar vocês. Ele não está nos dizendo onde guardar nosso dinheiro em segurança. Ele está alertando: coloque o seu dinheiro onde ele fará diferença para a eternidade. Se alguma coisa que você pode confiar é na minha palavra, eu amo você e me preocupo com você. Por isso, eu logo voltarei. Essa é a única coisa certa neste mundo e nada mais. Pense, queridos, nos sinais da segunda vida. Observe: falsos cris e falsos profetas, cumprido. Guerras e rumores de guerras, cumprido. Clamor pela paz macio e tênue, cumprido. Fome, cumprido. Pestes, cumprido. Terremotos, cumprido. Imoralidade sexual, cumprido. Lares destruídos, cumprido. Violência por toda parte, cumprido. Incerteza econômica, cumprido. Mais um sinal apenas. Mais um sinal. Mateus, capítulo 24. Vamos voltar aqui para Mateus, capítulo 24, queridos. Mateus, capítulo 24, observa o que Jesus falou aqui no capítulo 24, versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está o quê? Sabei que está próximo às portas. Onde está Jesus? Ele está às portas. Então, ele dá, queridos, o sinal definitivo. Ele disse que no tempo do fim o conhecimento aumentará. Isso está aqui em Daniel capítulo 12, versículo 4. Vamos lá? Daniel capítulo 12, versículo 4. Deixa eu ler para vocês aqui, Daniel capítulo 12, versículo 4. Observe o que ele fala aqui. Daniel 12, 4. Porém, Daniel encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos, olha só, muitos o esquadriarão e o saber se multiplicará. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Isso se refere ao livro de Daniel até o tempo do fim. E como saberemos quando é chegado o tempo do fim? O que fala a Bíblia? O que nós lemos? Muitos o esquadriarão e o saber se multiplicará. Essa multiplicação do saber, ela reside em duas áreas. Primeiro, se refere ao aumento do conhecimento científico no mundo. No século XX, a humanidade em desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Pense na tecnologia dos computadores de 50 anos atrás. Naquela época, a criança de idade mediana não sabia nada sobre computadores. Hoje, essa criança é um expert em computação. Esse é apenas um dos exemplos de como o conhecimento está aumentando em todas as áreas possíveis. Jesus falou sobre a explosão do conhecimento bíblico nos últimos dias. Ele falou sobre isso no último sinal, mais relevante do tempo do fim. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 14. Observe o que Jesus ele falou aqui. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O aumento da ciência e da tecnologia coincidiria com o aumento do conhecimento da Bíblia. Hoje podemos pegar uma câmera fotográfica e instantaneamente colocar foto online, fazendo-a circular o globo de modo com que as pessoas em qualquer lugar do mundo possam ver. O evangelho está sendo espalhado por meio da rádio, da televisão e pela internet. Ele estava caçando homens e mulheres em áreas que anteriormente estiveram fechados.
É interessante que os regimes totalitários já não conseguem impedir a pregação do evangelho, porque Deus nos permitiu usar a tecnologia a fim de completar a sua missão na Terra, de maneira que cada pessoa tenha uma oportunidade de ouvir a sua palavra. Deus está se movendo hoje. Milhões estão vindo a Cristo. Eles estão aprendendo a amar a Jesus e a seguir seus passos. Em todo o mundo, o Espírito Santo está sendo derramado. Assim como Jesus predisse, o Evangelho do Reino está sendo pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E nós sabemos que o fim chegará muito em breve. Muito em breve chegará o fim. Muito em breve Jesus Cristo voltará para nos buscar, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Você deseja estar pronto para a volta de Jesus Cristo? Se é seu desejo, escreve aí no chat, escreva aí nos comentários. Eu desejo estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e
cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, nós queremos te agradecer pelo estudo que nós tivemos esta noite. Descobrimos através das Escrituras Sagradas que Jesus Cristo está muito próximo de voltar. Descobrimos, Senhor Deus, que todos os sinais têm se cumprido. E tudo isso vem nos mostrando que Jesus Cristo está nas portas. Nós queremos, ó Pai, estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Portanto, Senhor Deus, nos ajude em nosso preparo, para que quando Cristo voltar, não nos encontre desapercebidos, mas sim, Senhor Deus, prontos e preparados para vivermos contigo a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, já agradecidos. Amém. Amém e amém. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais.